Bom, eu vou falar, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as reações orgânicas. É uma parte da química muito importante, a gente vê depois das funções orgânicas, enfim, a falar sobre as nomenclaturas, os hidrocarbonetos, tudo aquilo, isomeria, enfim. Eu vou fazer uma breve contextualização só para vocês entenderem por que a gente estuda isso e por que ela é tão importante. Bem, antes do desenvolvimento da indústria química no século XX, as substâncias só podiam ser obtidas por meio natural. Então elas não podiam ser produzidas em laboratório, como a gente vê hoje em dia. Mas a química evoluiu e dessa forma os compostos, a estrutura dos compostos foi determinada, o nome, a organização e com isso a sua síntese, ou seja, a sua produção em laboratório, foi possível por meio de reações químicas. Bom, essas reações químicas, o que tem que ocorrer para que ocorrer uma reação? Bem, é necessário o rompimento de ligações químicas para que novas ligações sejam formadas, produzindo assim novos compostos. É isso daí, esse é o conceito que tu tem que estar. Então, vai ocorrer o rompimento de ligações químicas e a formação de novas de ligações químicas, produzindo novos compostos, né? Ou compostos diferentes. Bom, duas coisas muito importantes aqui que você já tem que saber. Catalisador. O que é um catalisador? Catalisador é a substância que aumenta a velocidade de uma reação, sem alterar o fim. Ah, mas por que é usada isso? Por que eu preciso saber? Bem, ela é usada porque nas indústrias hoje em dia a gente quer produzir mais e cada vez mais rápido, né? E muitas vezes a reação ela demora muito para ser feita, para ser finalizada. Então precisa de algo que agilize ela. E o catalisador faz isso, ele agiliza a reação, sem alterar o fim dela. Então, e o que precisa saber isso é importante? Bom, por exemplo, na questão que tu fizer, pode aparecer, tipo, quando os catalisadores estão presentes nas transformações e nas reações, eles são chamados de catálise. Por exemplo, ocorreu uma catálise na hidrogenação, tipo isso. Mas isso não vai alterar em nada, mas é só para vocês entenderem, para não ficarem perdidos quando aparecer isso, catalisador, ou pode até aparecer uma pergunta sobre isso, e é bem simples. A segunda coisa é muito importante, e eu já vou falar agora, que é, você sempre tem que olhar para os carbonos da ligação dupla ou da ligação tripla. Sempre. Porque o resto que vai ter no composto não vai alterar. Não vai alterar em nada. Então, o único que vai alterar vão ser os carbonos que vão estar entre essas ligações insaturadas. Principalmente ali quando a gente fala de adição. Já quando for eliminação, a gente não vai prestar muita atenção nisso. Agora vamos falar também agora sobre os tipos que existem de reações orgânicas. Bom, existem 4 tipos. 2, 3, 4. O primeiro é adição, o outro é eliminação, e outro é substituição, e outro oxirredução. Nesse eu vou falar sobre os 2 primeiros. Bom, então vamos começar pela adição. Bom, a adição é a mais simples, mas também pode ser a mais nojentinha, assim, por conta das regras e por conta da quantidade que tem de possibilidades, né? Bom, a adição ela vai ocorrer nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos. Os mais comuns mesmo, vão ser esses dois aqui. Alcenos, como vocês sabem, ligação dupla, alceno, e alcinos, ligação tripla. Composto com ligação tripla. O que vai ocorrer primeiro na adição? Bom, na adição a gente tem... quando a gente falar de adição, apareceu adição, rompimento, quebra de ligação. Tu vai romper, tu vai tirar a ligação. Não vai pôr ligação nem nada, tu vai tirar ligação. Então, primeiro, vai ocorrer um rompimento da ligação π do composto. Bom, vocês têm que saber o que é ligação π, né? Que aqui, por exemplo, aqui há uma ligação π e aqui duas ligações π. Vocês têm que saber. Então vão sair essas ligações insaturadas, também pode se dizer assim, e vai se permanecer somente a simples. Bom,
E por segundo, o carbono onde havia essas ligações π vai necessitar de ligações, né? Então elas vão ser supridas pelos compostos que estão sendo adicionados por meio de uma ligação simples. E aqui tem uma equaçãozinha geral assim para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Então aqui é, por exemplo, um composto insaturado. A gente vai fazer o que? Adição. Bom, a gente sabe que vai ter que tirar uma dessas coisinhas aqui. Então, bom, vamos fazer de conta que tiramos. Tiramos, né? Então, aqui vai ter o que a gente vai adicionar. E aí vai ir um composto para cada carbono, porque os dois necessitam, porque perderam ligações, né? Então é isso. É somente isso, é a adição. E vão ter os tipos mais comuns de adição e os que vocês devem saber. A hidrogenação, onde vai ser adicionado o hidrogênio. A hidratação, onde hidrata, quando você se hidrata, você toma água. Então, hidratação, você vai adicionar água. Que em química é H2O. Halogenação é quando você vai adicionar um halogênio, um haleto, um Cl, um Br, um iodo. E a hidrohalogenação é a junção dos dois. Então você vai adicionar um H, hidro, e um halogênio, de halogenação. Bom, então agora a gente começa já pela hidrogenação para falar especificamente sobre cada grupo aqui, porque alguns apresentam regras e formas diferentes de adicionar o composto, adicionar algo ao composto. Então, hidrogenação. Hidrogenação a gente vai adicionar, como já disse, o H2. Então vai ser, aqui seria 1 mol de H2, às vezes pode aparecer 2 H2, que seria 2 mols. Mas isso vocês vão ver ali somente fazendo a questão. Então aqui eu botei os catalisadores, né? Não precisam decorar isso, nem eu preciso saber decor, não precisa. O que vocês precisam entender é o que está aqui embaixo. Como ocorre? Bem, como ocorre? Bem, não é uma que fala do pré-sal. Elas vão ocorrer, por exemplo, vou falar sobre 1, 2, 3, corta. Agora então vamos falar como ocorre. Bom, nos alcenos ela é bem simples, vou até dar um zoom aqui. Não, 1, 2, 3, corta. Bom, vamos falar então como ocorre. Nos alcenos é muito simples. Por exemplo, aqui a gente sempre, como eu já disse antes, sempre vamos olhar para os carbonos que estão entre a ligação insaturada, né? Então aqui estão os carbonos, né? Como vocês estão vendo. E a gente vai tirar isso daqui. E vai ficar só uma ligação. Então, cada um vai precisar de ligações. Vai faltar uma ligação para cada um. Então, vai um hidrogênio para cá e outro hidrogênio para lá. E essa ligação some. Dessa forma ocorre isso. E aí você escreve aqui tudo certinho. O H que foi para lá, e vai ficar H3. E aqui H3 também. Alceno sempre vai ser assim. Porque já que são dois hidrogênios e são dois iguais, então quando você tirar uma ligação, um hidrogênio para cada um. Alceno é isso. Nos alcinos, quando a gente fala em ligação tripla, vão ter dois casos à parte. Vão ter, por exemplo, faça uma hidrogenação parcial. Bom, continuando. Bem, aqui nos alcinos vai existir dois tipos. O primeiro é a parcial, quando não ocorre a quebra de todas as ligações π, então vai ocorrer a quebra somente de uma ligação π, uma ligação insaturada. Então a gente sabe, bom, tem 3 ligações ali, né? Na parcial vai ser quando a gente adicionar 1 mol, ou seja, só o H2. Então quando a gente adicionar só um H2 a um alcino, que tem ligação tripla, vai ser uma hidrogenação parcial. Então a gente sabe que não vai ficar uma ligação simples, vai ficar uma ligação dupla, porque vai tirar somente uma. Entende? Então parcial,
não vai ocorrer a quebra de todas as ligações π. Não vai ficar só uma simples. E vai ocorrer quando for adicionado somente 1 mol. Ou... não, somente 1 mol. Pode ser assim. Pode ser assim pensado. E aí, na total a gente já sabe. Total são todas. Então vai ser quando ocorre a quebra de todas as ligações. Quando, por exemplo, tem uma ligação tripla, né? Uma ligação tripla, e ela se transforma em simples. Para isso ocorrer, tem que ser adicionado 2 mol. Então vai ter, vocês vão ver que vai ter um 2 aqui, ou vocês vão ter que pôr durante a questão aqui quando ele pedir. Ele pode pedir, por exemplo, uma hidrogenação total. Faça uma hidrogenação total. Então você sabe que você tem que botar 2 mol. 2 mol, que nome estranho. Não, só tem que botar um 2 ali e vai contar como 4, né? Aí tu vai multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então tu vai adicionar 4, 2 em cada um. E é isso. E nos alcadianos eu decidi não pôr agora, por conta de ser mais complicadinho assim, e é bem incomum cair. Então aqui eu botei uma observação que é muito importante mesmo para todo mundo que tá fazendo prova e tal. Sempre olhar para os carbonos da dupla, como eu tinha botado ali anteriormente. Sempre, porque, por exemplo, aqui só, eu fiz, por exemplo, só com 2, né? Mas às vezes vai aparecer provavelmente cadeias grandes, propeno, hexeno, com 6, 7, 8 carbonos. E às vezes as pessoas se confundem. Então sempre olha para os carbonos que estão entre as ligações saturadas, porque os outros não irão mudar. Bom, pessoal, então agora a gente vai para os outros tipos. Bom, o próximo que a gente vai ver vai ser aqui a halogenação. Como vocês viram antes, pode ser adicionado um Cl, ou um Br, ou um iodo. Sempre 2, tá? Sempre 2 porque é 1 mol. Então vocês têm que sempre botar o 2 ali, porque vocês vão adicionar 2. Bem, as regras vão ser as mesmas da hidrogenação. Por exemplo, nos alcenos, vai ocorrer da mesma forma. Você vai tirar uma ligação dupla e vai pôr, por exemplo, um cloro para cada um, ou um Br para cada um, ou um iodo para cada um. É isso. E nos alcinos, que são a ligação tripla, que aqui tem um exemplo, vão ter a parcial e a total da mesma forma, da mesma maneira que a hidrogenação. Por exemplo, aqui, como vocês viram, ó, aqui é o que? Uma total. Porque vocês estão vendo ali o 2? Tem um 2 ali, ó. Então, vai ser uma total. Porque, ó, pode ver aqui o outro lado, ó. Tá uma ligação simples. Ele tirou todas as ligações. Ele quebrou todas as ligações π que existiam ali. Então, bem, entendeu hidrogenação? Beleza. Halogenação, mesmas regras, porém tu vai adicionar Cl, ou Br, ou iodo, enfim. Então, agora a gente vai falar sobre a hidratação, tá? Bem tranquilo também, porém ela tem mais uma dificuldadezinha, uma regrinha. Pra gente fazer hidratação e a hidrohalogenação também, a gente precisa saber aqui, ó, a regra de Markov-Nikov e tal. Então, o que é a regra de Markov-Nikov? Na hidratação, já que são compostos diferentes, tu vai adicionar isso daqui, ó, o H em um e o OH em outro carbono. Então, você tem que saber, bom, aonde que eu vou adicionar o OH e onde que eu vou adicionar o H? Então, você tem essa dúvida, né? Então, essa regra é para isso. A regra diz o quê? Ela diz que o H, ele deverá ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. E o haleto, que seria o oxigênio com o H, irá para o menos hidrogenado. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, a gente quer tirar essa dupla, né? Tiramos. Qual que é o carbono mais hidrogenado para a gente pôr o hidrogênio? É esse daqui, né? É esse daqui. Porque ele tem 2 hidrogênios e o do lado só tem 1. Então a gente vai pôr o hidrogênio aqui. Aqui eu vou desenhar para vocês. E
e aqui o OH, porque era o menos hidrogenado. E aí elimina a ligação insaturada e pronto, feito. Aí se transforma assim. Aí aqui fica CH3 e aqui fica uma ramificação de uma hidroxila. Então, ocorre isso, é bem tranquilo. E é bom vocês saberem também que... É bom vocês verem, né? Que aqui, por exemplo, é um alceno, né? Um hidrocarboneto. Só tem carbonos e hidrogênios, carbonos e hidrogênios. E, já que vocês vão adicionar água na hidratação, ele sempre vai se transformar em um álcool. Porque você sempre vai adicionar uma hidroxila, né? Então é bem legal isso e também nas questões cai, isso é bem importante saber. Bom, e na hidratação, o que é formado? Na hidratação é formado um álcool, sempre. Então aqui eu tenho umas observações para hidratação. Não pode adicionar o OH, a hidroxila, né? Em um carbono terciário, ou seja, que tem ramificações, né? Ainda mais porque ele provavelmente será o menos... será o mais hidrogenado, então você tem que saber isso, porque isso pode ocorrer em pouquíssimos casos, mas é nas questões mais difíceis que isso ocorre, para tentar enganar quem está fazendo, né? Porque é um detalhe bem pequenininho. E na hidratação também é bem interessante vocês entenderem que ocorre tautomeria quando for parcial em alcinos. Ah, como assim parcial em alcinos? Sabe o parcial que a gente viu na halogenação e ali antes na hidrogenação? É a mesma coisa, o parcial e o total. Então pode ser, por exemplo, que aqui tem uma ligação tripla, né? Aí você teria que pôr 2 mols de água e faria a mesma coisa. Só que aí, se for parcial, sobraria uma dupla, né? Como a gente sabe, porque não são rompidas todas as ligações. Então essa dupla, ela vai fazer parte daquele fenômeno que a gente viu num conteúdo anterior, que é quando, por exemplo, tautomeria é quando tem um enol e esse enol ele se transforma em cetona e a cetona se transforma em enol. Eles ficam assim, sabe, tipo em equilíbrio, tipo uma hora ele é enol, outra hora ele é cetona, uma hora ele é enol, uma hora ele é cetona, ou com aldeído também, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa, aldeído, enol, tipo isso. Então é bem importante vocês saberem. Se vocês não souberem tautomeria, tipo, não fiquem desesperados. Se eu não souber isso daqui, eu não vou saber fazer nenhuma conta. Não. Se você conseguir entender isso daqui, que o hidrogênio vai pra cá, o OH vai pra lá, tu já vai fazer 80% das questões, tu vai acertar. Se tu conseguir dominar isso daí e dominar também a nomenclatura, tipo MET, et, prop, isso daí, né? Então, tranquilo. Bom, só que vai acontecer uma coisa agora, no próximo caso, muito importante. Agora vamos falar sobre a hidroalogenação, que é o nosso último da adição, né? Bom, a hidroalogenação, quando é adicionado um H e um haleto, né? Aqui pode ser um Cl, ou um Br, ou um iodo. Não vai ser 2, vai ser só um Cl, ou um Br, ou um iodo, com um H, né? Também vai ter parcial e total, a mesma coisa, normal. Se tiver total, bota o 2 mol, né? E vai com Deus. Bem, então na hidroalogenação, pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer sem luz. Quando ocorre sem luz, vai ocorrer, tipo, por exemplo, com qualquer catalisador. Pode ser, sei lá, vai botar CO, alguma coisa assim. Qualquer catalisador que não seja a luz, que a luz aparece assim, ó, ROOR, ou como peróxido. Tipo, vai ter uma coisa aqui, se tu botar assim, peróxido, tiver peróxido aqui, quer dizer que, bom, isso foi com luz, não foi sem luz. Mas se não tiver isso, é sem luz. E qual é a diferença sem luz, com luz, sem luz, com luz, sem luz, com luz? Bom, sem a luz, quando ocorre com qualquer catalisador, a gente vai usar o quê? A gente vai continuar usando a regra de Markovnikov. Ou seja, esse hidrogênio aqui, a gente vai adicionar ele no carbono
mais hidrogenado. E o haleto, que é esse daqui, a gente vai adicionar no menos hidrogenado. Sem luz, tranquilo, segue a regra de Markovnikov, como aqui, por exemplo, aqui é uma hidroalogenação total de um alcino, né? Ó, a gente tá vendo aqui uma ligação tripla, então, bem, a gente vai fazer assim. O hidrogênio, ele vai ir para o carbono mais hidrogenado, né? Então a gente vai vamos olhar aqui para o carbono da ligação insaturada. Qual que é o carbono mais hidrogenado? Esse daqui, porque ele tem um hidrogênio e o outro não tem nenhum. Então ele é o mais hidrogenado. Então esses hidrogênios aqui vão ir, ó, para lá, ó. Vai vir um aqui e outro aqui, pro mesmo. Então tranquilo, vai ser isso, vai seguir a mesma regra ali de Markovnikov, tranquilo. Já com a luz, com o peróxido, vai ocorrer o quê? Meu Deus, vai mudar muito? Não, não vai mudar muito. Se tu sabe fazer a de Markovnikov, automaticamente você vai saber fazer a com luz, a quando tem luz. Porque você vai utilizar a regra de Karash. Bom, a regra de Karash é o quê? É nada mais que o inverso da regra de Markovnikov. Bom, Markovnikov, o que acontecia? O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. E o haleto vai para o carbono menos hidrogenado. Na regra de Karash, o hidrogênio vai para o menos hidrogenado e o haleto vai para o mais hidrogenado. É isso. É isso que vai acontecer. Então, provavelmente, nas provas acontece isso e também... quando é para escrever, ela pode pedir assim, a professora. Ela pode pedir, escreva uma hidroalogenação com luz e uma sem luz da mesma coisa. E aí, mas vai ficar a mesma coisa? Não, não vai ficar, vai ser bem diferente porque vai ser uma ao contrário da outra, né? Então vocês têm que prestar atenção nisso. E é bem simples mesmo. Vocês falam, tá, entendi mais ou menos, né? Bom, vocês vão entender fazendo questão. Eu vou fazer agora alguns exercícios com vocês, uns 4 exercícios, só para vocês testarem um pouquinho de tudo para ver se vocês entenderam pelo menos um pouquinho. E depois vocês têm que fazer mais exercício para treinar mesmo, porque é na prática mesmo, para entender. Que é essa daqui. Vamos falar sobre a hidratação do propeno. Bom, ó como é que ele falou. Ó, a hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? O que ele pediu sobre hidratação? O que é hidratação? A gente vai adicionar mais H2O. O que é um propeno? A gente já tem que saber. Propeno é o que? Prop, C, vai ser 3 carbonos, né? Propeno, então tem uma ligação dupla. Pode ser em qualquer um deles, porque aqui não importa a ordem. Nesse daqui, né? Então, aqui vai ser H3, aqui vai ser só H e aqui vai ser H2. Então, a gente vai adicionar um OH mais um H, né? Que é H2O. Mesma coisa que H2O, mas eu gosto de botar assim, porque ajuda pra mim ver onde que eu vou pôr o que, né? Vou pegar aqui uma corzinha mais tranquila pra vocês conseguirem ver. Então, ó, dará origem ao quê? A gente quer tirar isso daqui, né? Então, vamos, ó, tiramos. Beleza, eles precisam de ligações, né? Mas é hidratação, então a gente tem que usar o quê? Regra de Markovnikov. O que é a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio vai ir no carbono mais hidrogenado. Qual desses carbonos aqui é o mais hidrogenado? Esse, né? Então, o hidrogênio vai para cá. E, automaticamente, a hidroxila vai para o outro. Então, aqui a gente vai fazer, ó, um aqui para baixo, vamos fazer, ó, esse daqui do lado não muda. Então, vai ser CH3, esse daqui vai ser CH, ramificação de OH, e ali do lado um CH3, né, porque agora veio esse outro hidrogênio. Então, feito, ó o que a gente fez. Fez um um propan, né, porque é ligações propan,
Um ol? Não, não é um ol. Tá no 2, né? Tá no carbono 2, então não é um ol. Então tá errado. Então, propan 2 ol. Certinha. Uma certa. Então aqui a gente pode ver, ó. Se vocês quiserem fazer, ó, prop de 3 carbonos, né? Aí, an de ligação simples. E aí a gente... tem uma hidroxila, né? Então a gente tem que falar onde ela tá. Então vai ser aqui, ó. Prop 2, porque ela tá no carbono 2. Ol, de álcool. Então vamos para a segunda aqui. Hidrogenação catalítica de uma ligação dupla é caracterizada como uma reação de... Bom, o que é hidrogenação catalítica? É a mesma coisa que só hidrogenação. A gente sabe o que é hidrogenação, né? É quando a gente adiciona H2. Então, a hidrogenação catalítica de uma ligação dupla é caracterizada como reação de quê? Hidrogenação é o quê? O que a gente estudou agora? Eliminação? Nem sei o que é isso. Ou saponificação? Ou substituição? A gente estudou alguma coisa disso? Não. E em qualquer um deles não vai existir hidrogenação. A hidrogenação é característica da adição. Então, quando a gente perguntarem para vocês, hidrogenação é caracterizada como uma reação de quê? De eliminação? Não, de adição. Porque eu vou hidrogenar algo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo que eu falei aí. Façam bastante questão sobre isso, nos livros, na internet também tem várias. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!